Este audiolivro pode conter incorreções fônicas. Caso queira ouvi-lo com a tela do seu celular apagada, eu ensino no vídeo que está no link da descrição a como fazer. Também nos ajude com seu like e se inscreva. Boa leitura! Marta Pilon, Vida de São Pedro de São José BETANCUR 1626 a 1667 Fundador da Congregação BETLEMITA Primeira parte Capítulo 1 Nascimento, Infância, Juventude. Pedro Betancur nasceu em 21 de março de 1626, em Chasna de Vilaflor, de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Seus pais foram Dom Amador Gonzales da Rosa e Betancur e Ana Garcia, pertencentes à família nobre. Amador era descendente de um cavaleiro francês chamado João Betancur, a quem a rainha Dona Catarina, mãe do rei João II, vice-regente dos reinos de Castela, havia concedido o domínio das Ilhas Canárias, honrando-o com o título de rei por ter sido aquele que tinha descoberto e conquistado essas ilhas. Foi batizado com o nome de Pedro, no dia 21 de março de 1626. Sua certidão de nascimento ainda se encontra na folha 13 do livro 2 dos batismos da Igreja Paroquial de São Pedro Apóstolo de Vilaflor, Diocese e Província de Tenerife, e aparece assim, literalmente, em 21 de março de 1626, eu, P. Pereira, batizei com óleo e crisma Pedro, filho de Amador Gonzales e Ana Garcia, foram padrinhos Pedro Nicolas e Ana Fabiana, firmei-o eu, P. Pereira. Há uma nota à margem que diz, este é o irmão Pedro de São José Betancur, que morreu na Guatemala com fama de santidade. A partir disso, surgiu uma crença, bastante difundida, de que Frei Pedro se chamasse Pedro de São José, desde o seu nascimento e que teria sido batizado com esse nome em honra do Santo Patriarca, por ter nascido precisamente em 19 de março. Essa crença, porém, é desmentida pelos dados contidos na certidão de nascimento. Em vez disso, o nome de São José foi assumido depois de seu ingresso na vida religiosa, não possuindo outro nome além de Pedro e sendo costume entre os religiosos usar dois, pediu a Frei Paio Henrique de Ribeira, então bispo da Guatemala, que fosse permitido acrescentar a seu nome o de São José, em honra do esposo da Virgem Maria, pelo qual tinha um culto especial. Confirmando esses dados, existe até hoje na Igreja de São Pedro Apóstolo de Vilaflor, Diocese e Província de Tenerife, uma inscrição da época, na qual se afirma que Frei Pedro nasceu no dia 21 de março. O sobrenome era originariamente Betancur, de ascendência normanda, e aparece escrito ainda assim no seu túmulo. Contudo, como aconteceu e ainda acontece a maior parte dos nomes estrangeiros transplantados naquelas terras americanas, em pouco tempo foi-se espanholizando, e, por esse motivo, o encontramos escrito de modos diversos, Betancur, Betancourt, Betancur e Betancur. Também Pedro sofreu essa espécie de metamorfose patronímica porque assinou seu sobrenome de três modos diferentes: Pedro de São José Betancourt, no seu testamento, Pedro de São José Betancur, em muitas de suas cartas, e Pedro de Betancur, no livreto das memórias. A história da família de Pedro remonta ao seu possível fundador, que foi Dom João de Bettencourt, barão de São Martim Galarde, no condado do Senhor de Bettencourt que, em 1401, empreendeu e realizou a conquista das Ilhas Canárias. Mocen de Braquemonte, mais tarde Marechal da França, havia obtido de Henrique III de Castela a permissão de levar adiante a empresa e a confiou a seu parente, João de Bettencourt. Em 1402, Bettencourt estava perto de conseguir seu intento mas, vindo a faltar-lhe os meios, recorreu a Henrique III que, negociando com ele, impôs como condição que lhe fosse feita a homenagem. Ao fim da conquista em 1417, estando morto Henrique III, havia subido ao trono Dona Catarina de Castela, que concedeu a João de Bettencourt, como recompensa por seus serviços,
o título de rei das Ilhas Canárias e o apelido de O Grande. Bettencourt construiu o primeiro castelo de Lanzarote e foi um excelente soberano. Sucederam-no o filho Macio, o neto Menando, Pedro Barba, Fernando Pernaza, ou Peraça, e Diego de Herrera. Dessa nobre família descendia, pois, Pedro de Bettencourt, isto é, Frei Pedro de São José, o santo da Guatemala. A família Bettencourt Garcia teve 5 filhos, que foram Pedro, Mateus, Paulo de Jesus, Catarina e Lucia. Desses, Mateus foi para a América, provavelmente para o Equador, mas dele não se teve nunca notícias certas. Contudo, tem-se conhecimento, através de velhos escritos, de que existiram no Equador 2 pessoas, provavelmente seus filhos, que foram Jacinto, que se tornou médico e cônego em Quito, e Pedro, que se fez sacerdote. E esses afirmavam que eram parentes de Frei Pedro. O outro irmão, Paulo de Jesus, se dirigiu ao território de Orotava, perto de Tenerife, onde se dedicou a assistir os enfermos do hospital local e morreu em idade avançada. De suas irmãs, Catarina, a mais velha, se transferiu para Garachico, região vizinha de sua terra natal, onde se casou e morreu. Lucia, a mais nova, se tornou freira e morreu santamente. Este sentimento de piedade e devoção, presente em toda a família, era fruto, sem dúvida alguma, do ambiente religioso e austero do lar paterno, visto que a história conta que o pai era um homem muito piedoso. Jejuava toda sexta-feira, mantendo-se apenas com um pedaço de pão e alguns goles de água. E durante a quaresma, prolongava o jejum pela semana toda, comunicando-se naturalmente e alimentando-se somente de sua enorme fé. Agradava-lhe isolar-se e passar períodos em meditação. Morreu na Sexta-feira Santa do ano de 1646, precisamente às 3 horas da tarde. Pedro herdou esse exemplo e o praticou por toda a sua vida, especialmente quando, já adulto, se dedicou plenamente às suas obras de fé e caridade. A infância de Pedro transcorreu no belo campo de Vilaflor, tranquilo e distante dos rumores mundanos. Era um menino modesto, silencioso, às vezes um pouco solitário, mas de forte compleição para os trabalhos do campo. Desde muito pequeno se interessava por tudo que se referia a Deus, amava passar muitas horas na igreja e, quando ia ao campo para pastorear as ovelhas do pai, se entretinha cortando cruzes de madeira, que depois doava à igreja. A história conta que, em 1774, ainda se conservavam como relíquias algumas dessas cruzes na igreja de Santo Amaro, em Chasna. A família de Pedro não possuía grandes riquezas, era de estirpe nobre, mas com poucos recursos. Seu pai era proprietário de terras e de ovelhas, ao cuidado das quais se dedicava Pedro. A certa altura, porém, achando-se o pai em dificuldade econômica, perdeu-as injustamente para um vizinho usurário. Amador ficou muito triste, mas aceitou com humildade a sentença do juiz de entregar seus haveres e se pôs a rezar para a Virgem Maria, pedindo-lhe força. Depois, dirigiu-se à casa do vizinho para informá-lo de que podia tomar posse imediatamente daquilo que já lhe pertencia por direito. Achava-se já a caminho quando encontrou o próprio vizinho e, em vez de injuriá-lo ou de reclamar, sorriu-lhe e estendeu-lhe a mão. Este, homem duro por excelência, se comoveu frente a esse gesto de humildade e de força de ânimo, e lhe propôs restituir-lhe a escritura sob a condição de que o filho Pedro entrasse a seu serviço. Amador não queria aceitar, Pedro era ainda muito jovem, tinha 12 anos, e era seu desejo que estudasse. Disse a seu vizinho que iria consultar sua esposa e efetivamente assim o fez, sem suspeitar que Pedro, involuntariamente, tinha escutado a conversa por estar meditando num canto próximo. Dali saiu imediatamente e apresentou aos genitores sua resolução de aceitar a oferta, com o fim de poder recuperar a pequena propriedade que lhes permitia sobreviver.
Entrou, e em seguida, a serviço desse senhor, e seus pais salvaram o que haviam perdido. Entre os inúmeros trabalhos que o vizinho lhe impôs, havia aquele de ir ao campo para pastorear o rebanho. Pedro levava seu almoço numa pequena bolsa e, como praticava o jejum pela manhã inteira, para poder saber a hora em que poderia comer, já que o hábito do jejum não o fazia sentir fome, fixava um raminho no solo, simulando um relógio solar, e deduzia a hora através da inclinação da sombra. Muitas vezes não se dava conta de que o tempo passava e, justamente numa dessas ocasiões em que suas orações o haviam entretido mais que o normal, ficou desorientado, não sabendo se podia se alimentar ou não. Subitamente, apresentou-se um velho de barba longa, saindo do meio de umas árvores próximas, e lhe sugeriu que podia comer, pois tendo já passado o meio-dia, não interromperia o jejum. A seguir, assim como tinha se apresentado, o velho desapareceu sem que Pedro pudesse revê-lo. Por vários anos, o jovem trabalhou desse modo. Tinha 14 anos quando, certa manhã, encontrando-se no campo deitado sobre a relva, ao lado das ovelhas, sentiu de repente que seu corpo se paralisava. Tentou mover-se, mas não conseguiu. A seus gritos acorreram os amigos, que o transportaram até a casa dos pais. Estes, em aflição, apressaram-se em dispensar-lhe cuidados simples, que não produziram nenhum efeito. Passaram-se vários dias e seu estado se agravava cada vez mais, a ponto fazer pensar que iria morrer, considerando que a febre era altíssima e que nenhum remédio parecia auxiliá-lo. Num momento de lucidez, ele pediu aos amigos que o carregassem até a capela de Santo Amaro, distante algumas léguas. Assim fizeram, mas, antes de chegarem, Pedro pediu que o pusessem no chão, pois desejava tentar caminhar sozinho. Foi o que fizeram e ele, com grande esforço, usando os pés, as mãos e os joelhos, foi se arrastando metro após metro, invocando em voz alta a Santo Amaro pela sua recuperação. Para o assombro de seus amigos, começou a caminhar melhor e tendo chegado diante da porta da capela, endireitou-se sobre os pés e pôde entrar, caminhando normalmente. Seus pais e os amigos que o acompanhavam não paravam de manifestar a admiração maravilhosa frente a este fato verdadeiramente miraculoso. Pedro confirmou que se tratava de milagre e que em gratidão iria recitar para sempre um Pai Nosso e uma Ave Maria a Santo Amaro. E assim fez, mesmo quando se dirigiu para a Guatemala muitos anos depois, perseverando na oração prometida. O tempo passava e já era um jovem de 22 anos. Seu pai havia morrido fazia pouco tempo. Naquela época, as lendas sobre a América eram comuns e também ele sentia o apelo para dirigir-se às novas terras, levando a mensagem de Cristo. Sua mãe, diante da ameaça da separação do filho, pensou em fazê-lo casar-se, na esperança de detê-lo. Entendeu-se, por isso, com um vizinho, que tinha uma filha jovem, física e moralmente bela, e que prazerosamente aceitou a ideia. Somente Pedro não se mostrava disposto a aceitar. Amava sua mãe e teria desejado contentá-la, ainda mais considerando que a jovem era boa e que seria, indubitavelmente, uma magnífica esposa e mãe, mas ele sentia um chamado superior que o impelia a recusar o matrimônio e a buscar terras longínquas. Na sua indecisão, rezou, pedindo iluminação e se sentiu movido a recorrer a uma tia que vivia numa região vizinha. Foi visitá-la, explicando-lhe sua dificuldade e ela, mulher piedosa e de grande sensibilidade humana, compreendeu a situação do sobrinho e interveio para convencer sua irmã de que Pedro não era para o mundo e que deveria deixá-lo ir para a América. Postos de lado os projetos matrimoniais e seguindo sua inspiração divina, Pedro deixou sua casa para embarcar. Enquanto caminhava para o porto de Santa Cruz de Tenerife, apareceu-lhe novamente aquele velhinho que, um dia, tinha visto no campo quando pastoreava as ovelhas. Esse lhe falou, encorajando-o a empreender a viagem.
Depois, desapareceu misteriosamente, tal como tinha aparecido, numa curva da estrada, deixando Pedro com uma sensação de segurança e de alegria. Capítulo 2 – Viagem a Honduras. O país que Pedro tinha escolhido era Honduras, certamente depois do conselho de sua tia que tinha ouvido falar daquelas terras longínquas. Provavelmente essas narrações lhe teriam chegado de um parente distante, o venerável Frei Luís de São José de Betâncor, originário de Tenerife que, tendo ido a Guatemala com o conde da Gomera, tinha recebido o hábito religioso no convento de São Francisco e aí havia morrido no ano de 1642, 8 anos antes da chegada de Pedro. No ano de 1636, o padre Luís tinha feito uma viagem da Guatemala à Espanha e depois tinha voltado para a América. É de se supor que, durante essa viagem, tivesse vindo à cidade natal de Tenerife e logicamente tivesse visto seus parentes, entre os quais aquela tia de Pedro, que teria ficado impressionada com suas histórias, permanecendo-lhe impresso o nome de Honduras, rota de viagem obrigatória naqueles tempos. Anos mais tarde, perguntando-lhe Pedro aonde deveria ir para dispensar os ensinamentos de Deus, este nome lhe teria voltado à memória e teria influído na decisão do rapaz, orientando seu destino em direção àquela terra. Não se dirigiu a Guatemala e nunca tinha ouvido aquele nome, como será referido numa conversa que encontraremos mais adiante. Tinha 23 anos quando embarcou no sábado, dia 18 de setembro de 1649, num navio à vela que tinha como rota Havana, de onde teria prosseguido sua viagem numa outra embarcação pertencente aos que comerciavam entre Veracruz, Campeche e Honduras. Não quis dizer nada à mãe e aos irmãos, mas antes de zarpar escreveu-lhes uma longa carta, explicando sua determinação diante do constante chamado que sentia no coração. Esta foi a última comunicação direta que teve com a família, anos depois, em janeiro de 1655, quando requereu seu ingresso na Ordem Terceira de São Francisco. Está mencionado em suas declarações que teria escrito à sua terra, pedindo as garantias necessárias, mas não se sabe se essa comunicação alcançou seu destino e se teria obtido resposta. Sem dúvida, o distanciamento definitivo de sua pátria, em direção a terras longínquas e desconhecidas, recém-descobertas, devia causar-lhe, às vezes, nostalgia e tristeza. Num de seus manuscritos diz: se Deus me levasse outra vez à minha terra, iria descalço até o santuário de Nossa Senhora da Candelária. As viagens naquele tempo eram longas e difíceis, cheias de perigos e incertezas. Das Ilhas Canárias até Havana, rota obrigatória naqueles tempos para prosseguir, depois, até Honduras, a viagem podia durar 2 ou 3 meses, com aqueles navios à vela, em poder dos ventos e da boa sorte. Um de seus biógrafos assim descreve essa primeira etapa da viagem de Pedro: a navegação é cansativa e tediosa. Quase sempre o pedágio resulta excessivo pela insuficiente disponibilidade das embarcações. O alcatrão arde ao sol e o calor exaspera, malgrado o obstinado esforço das bombas, a água estagnada se decompõe e abafa a imundície, tornando pestilento o ar do navio. As refeições são escassas e, faltando a água, os alimentos parecem particularmente indicados para provocar e exacerbar a sede. Abundam os insetos vorazes, é necessário ficar deitados, sentados ou em pé, já que somente os olhos podem mover-se sobre a extensão marinha. Nas noites estreladas, é um alívio escutar o arpejo de uma guitarra e uma voz melancólica que entoa alguma canção. A partida do porto é dificultosa por causa do mar muito agitado e os homens da tripulação blasfemam grosseiramente e discutem entre si. Mais para frente, porém, a extensão salina se aquieta à vista e um vento ligeiro incha as velas revoltas na direção assinalada pelo capitão. 7. Após uma viagem de meses entre múltiplas vicissitudes, finalmente o navio chegou, numa manhã de sol e brisa, ao porto de Havana,
onde Pedro devia permanecer por pouco tempo esperando que uma outra embarcação o levasse a seu destino final, Honduras. O tempo passava e nenhum navio partia em direção ao seu destino, mas apenas para Veracruz e outros portos. Todos os dias se dirigia ao cais, perguntava, esperava. E as semanas passavam. Nada. Para não se desesperar, decidiu empregar o tempo aprendendo algum ofício e, em 4 de setembro de 1658, quase um ano depois de seu embarque, entrou como aprendiz de tecelagem junto a Dom Jerônimo Soares, a quem pagou 10 pesos pelo aprendizado. Permaneceu ali até aprender a ganhar, a duras penas, alguns centavos que lhe permitiram pagar suas refeições, já que dividia a casa com um bom sacerdote que lhe dava hospedagem. Seu comportamento e sua submissão eram tão exemplares que seu mestre, que não tinha dinheiro para o pedágio, se ofereceu para obter-lhe a viagem caso passasse alguma embarcação direta para Honduras. Finalmente um dia, avisaram-no de que chegara uma. Feliz e satisfeito, Pedro foi ao cais para ter notícias e ali um sujeito lhe disse que aquele navio de fato teria feito uma escala no porto de Trujillo, em Honduras, levando alguns comerciantes que transportavam suas mercadorias para a Guatemala. Assim que Pedro ouviu pronunciar este nome, perguntou interessado, como se chama essa cidade? E ouvindo repetir de novo, Guatemala, exclamou decididamente, quero ir para lá porque uma alegria interior e uma força superior me impelem depois de ter ouvido seu nome, embora seja a primeira vez que o ouço. Seu bom mestre conseguiu obter, em troca do pedágio, que o tomassem como marinheiro e assim Pedro, feliz, pode partir finalmente para as terras suspiradas. A embarcação levantou as velas e ele, do convés, disse adeus à bela cidade de Havana, ao seu bom mestre, ao sacerdote que lhe havia dado hospitalidade e aos seus amigos e companheiros de trabalho, os quais, comovidos diante daquele jovem que irradiava luz e bondade, acorreram para dizer-lhe adeus com lágrimas nos olhos, compreendendo que era um homem de Deus aquele que, com apenas 24 anos, partia, obedecendo a um chamado divino. É oportuno precisar que não se tem nenhuma informação do tempo que Pedro passou em Cuba. Contudo, é de se supor que, dada sua natureza generosa e rica de amor pelo próximo, tenha feito algumas obras dignas de memória, pois sabemos que existe na província de Matanzas um município que se chama Pedro de Betâncor, certamente como lembrança de sua passagem na ilha de Cuba. Note-se que não é Pedro de São José, mas unicamente Pedro de Betâncor, fato que nos permite crer que foi efetivamente em honra de sua passagem pela ilha, visto que, se fosse em honra de sua fama de santo adquirida mais adiante no tempo, levaria o nome de São José, junto ao seu, anos depois, na Guatemala, quando tomou o hábito de irmão terciário. A distância entre Havana e Guatemala não era muita e, mesmo naqueles tempos, com barcos à vela, era percorrida em 10 ou 15 dias. Mas o itinerário indicava Trujillo como primeiro porto de desembarque, na costa setentrional de Honduras, onde, conforme as informações da época, passavam 6 dias. No barco, Pedro desenvolvia o trabalho que lhe fora designado e o fazia com tanta agilidade, prontidão e eficiência que todos estavam muito satisfeitos com ele, especialmente o capitão, que ficava pensando como poderia conservar um tão valente marujo. Quando, depois de vários dias, alcançaram as costas do Porto Trujillo, o capitão, que inutilmente tinha tentado segurar Pedro oferecendo-lhe um bom pagamento e outras vantagens, decidido a não perdê-lo, ordenou que não o deixassem desembarcar. Pedro, que estava pronto com seu pequeno embrulho de roupa sobre o braço, experimentou uma espécie de punhalada no coração vendo que lhe negavam a realização de seus sonhos, conseguidos tão duramente através das penas e vicissitudes de um ano ou mais. Mas respeitou com humildade essa injusta imposição e recolheu-se na sua cabine para rezar, invocando o auxílio divino.
Imediatamente o assaltou uma febre alta com os sintomas de uma grave enfermidade, o que levou alguns a temer que se tratasse da peste, que então flagelava aquele região, razão pela qual o capitão, uma vez avisado, ordenou que o descessem do navio e o deixassem em terra, a fim de que tivesse sepultura depois de morto e não fosse comido pelos peixes. Vários homens o arrastaram até uma praia escondida, onde ficou estendido em estado de inconsciência, à espera da morte. Sobre ele, porém, velava uma força superior visto que, logo depois que o navio desapareceu, se recobrou e, já curado pelo mesmo modo misterioso e imediato com que tinha adoecido, beijou a terra com emoção e reconhecimento, cheio de alegria, pois compreendia que aquele era o lugar onde Deus queria que o servisse. O mar tinha levado embora sua modesta bagagem, mas Pedro não se preocupou com isso, levantou-se e começou a caminhar, procurando a estrada para a Guatemala. Da praia onde tinha sido abandonado à morte até o pequeno povoado que era a cidade de Trujillo contavam-se 3 léguas. Encaminhou-se e chegou às primeiras choupanas de palha, onde pediu hospedagem por aquela noite e alguma coisa para comer, a fim de recuperar suas forças e continuar o caminho até a Guatemala. Ouçamos como um cronista da época descreveu esta primeira cidade centro-americana em que Pedro pôs os pés. Após o desembarque, alcançamos a terra a 3 léguas do ancoradouro dos navios. Cidade e porto de 150 habitantes, gente muito rica e ilustre, a maior parte formada por biscainhos e andaluzos. As mulheres são quase todas crioulas e têm uma cor pálida, um aspecto macilento e a fala muito agradável. A cidade é fortificada e ali existem 17 peças de artilharia, e uma fábrica de armas muito boa porque, sendo muito poucos os habitantes, quando necessário, protegem a terra a partir do seu interior. Vêm servir a cidade os índios de 5 ilhas à volta, que recebem R$ 4 por semana. Esses índios têm bela aparência, são fortes e astutos. Têm seus chefes de tribo dos quais dependem. Tem também uma infinidade de gado. Durante sua peregrinação, Pedro não repousou por dias e noites, com grande força de ânimo lançou-se, algumas vezes a pé, outras no lombo de uma mula oferecida a ele por alguma pessoa caridosa, através de montanhas, rios, selvas e pântanos, em costas tropicais cheias de perigos e doenças, perguntava aqui e ali, nutria-se de ervas e raízes ou, quando alguém movido pela piedade o convidava, comia alimento quente, e assim, aos poucos, cobria a enorme distância que abrange o porto de Trujillo, no Golfo de Honduras sobre a costa do Atlântico. Até a então cidade de Santiago dos Cavaleiros da Guatemala, hoje, Antígua. É de se admirar, passados mais de 300 anos, a resistência, a firmeza e o espírito do irmão Pedro em aventurar-se a atravessar sozinho e a pé aquela zona desconhecida, povoada por índios ainda semi-selvagens. O frade dominicano Tomás Gade, que inspecionou e percorreu as províncias da Guatemala no século XVII, conta no seu livro de viagens como eram essas terras. Não permanecemos neste porto, Trujillo, mais de 8 dias, é fraco e sem resistência, como parece pela capacidade com que os ingleses e os holandeses o tomaram. Ao fim desses dias, decidimos voltar para a Guatemala por terra e passar pelo país de Comayagua, chamado comumente Honduras. Esse país é cheio de bosques e de montanhas, intransitável e muito incômodo para os viajantes, além de muito pobre. Não se encontra outra coisa senão couro, arbustos e matagal. Além disso, eles têm tão pouco pão que, perto de Trujillo, são obrigados a servir-se de uma fogaça de farinha de mandioca, raiz que, comida seca, quase sufoca as pessoas, por isso a colocam na sopa, na água, no vinho ou no chocolate, com o objetivo de poder ingeri-la mais facilmente. De Trujillo a Guatemala são cerca de 80 ou 100 léguas. Capítulo 3 – Guatemala. Não se sabe exatamente qual foi a rota que Pedro seguiu a pé, não existem documentos que a indicam claramente, mas,
através de dados encontrados aqui e ali, foi possível deduzir dois prováveis itinerários, seguidos habitualmente naqueles tempos. Deve-se levar em conta, em todo caso, que, qualquer que tenha sido essa rota, ela comportou um longo espaço de tempo, pois o trajeto se estendeu por volta de 1.050 quilômetros, distância que, naquela época, Pedro deveria ter percorrido durante 3 ou 4 meses, fazendo-a a pé. Baseando-nos nesses cálculos aproximativos, já que, repetindo, nenhuma crônica da época reporta dados exatos, pode-se deduzir que Pedro desembarcou em Trujillo, Honduras, por volta do fim de outubro ou de novembro de 1650 e que, durante os meses de dezembro, janeiro e parte de fevereiro de 1651, caminhou em direção de seu destino, Guatemala, onde chegou em 18 de fevereiro de 1651. Durante esse longo percurso a pé, enfrentou com paciência as chuvas torrenciais daqueles meses de inverno, o sol tropical abrasador e, nos lugares em que parava para descansar, curava espiritualmente as pessoas, infundindo fé, amor e caridade. Sua passagem pela zona da costa setentrional de Honduras foi inesquecível, o que é demonstrável pelo fato de que, ainda hoje, depois de passados mais de 3 séculos, sua imagem é venerada de modo particular nessa região. Certa manhã, no lugar em que parou para descansar por vários dias, pois seu estado de esgotamento e fraqueza tinha chegado ao máximo, visitou a igreja e se sentiu atraído particularmente por um belíssimo quadro que representava a Virgem do Rosário. Ali passou em oração longos períodos, pedindo fervorosamente que lhe fosse dada a força necessária para continuar sua viagem até a cidade de Guatemala, que sabia estar já muito próxima. Sua fé e os cuidados das pessoas excelentes que sempre encontrou ao longo do caminho fizeram-no recuperar imediatamente as forças. Uma manhã, ao surgir o sol, empreendeu novamente o caminho, subindo até o cume de um monte, de onde estabeleceu a rota que deveria seguir. A distância era curta e o seu entusiasmo lhe infundia coragem e força. Atravessando magníficos campos, subindo e descendo pelas colinas, depois de 2 dias de marcha, tendo já ultrapassado um pequeno território chamado São João, Gascon, viu seus esforços coroados quando avistou ao longe, através de uma curva da estrada, uma cidade branca, como um ninho de pombas no meio de um vale de esmeraldas, aos pés de um imponente vulcão coroado de nuvens. Era a Guatemala. Sua tão sonhada Guatemala. A terra que, sem nunca ter ouvido seu nome, o tinha atraído de longe, do outro lado do oceano, obrigando-o a abandonar por ela a pátria, a casa e a família, era a Guatemala que o chamava com voz irresistível. O que, então, pressente o Pedro de Betâncourt? Que revelações teve naquele momento, encontrando-se no lugar em que haveria de realizar a obra para a qual estava destinado? Que coisa percebeu já que, depondo seu bastão de peregrino, pronunciou estas proféticas palavras que jorraram de sua alma: aqui devo viver e morrer. A emoção pareceu meter-lhe asas nos pés e apressou o passo para chegar o quanto antes. Ao meio-dia, já se achava às portas da assim dita, nobilíssima e fidelíssima cidade de São Tiago dos Cavaleiros da Guatemala, capitania do reino, que se estende da província de Chiapas até a Costa Rica, lugar majestoso por templos e palácios, dominado pelo imponente vulcão, água, e pelo romântico rio pensativo. Pedro alcançou as portas de entrada de uma bela cidade, portas constituídas por uma série de arcos em frente ao, pensativo, pequeno curso d'água de aparência tranquila, mas furioso quando se enche com as chuvas. Entrou pelo Arco das Monjas, e atravessou a pequena ponte então chamada, do Convento da Conceição. Dali pôde apreciar a cidade, a fonte batismal de As Delícias, as ruas retas calçadas com pedras. Lágrimas de emoção despontaram em seus olhos e, para render graças a Deus por ter finalmente chegado a seu destino, se ajoelhou humildemente e beijou a terra.
Eram 2 horas da tarde de 18 de fevereiro de 1651, fazia exatamente 1 ano e 5 meses que tinha embarcado em sua ilha nativa na direção da América. Estava com 25 anos. Naquele 18 de fevereiro de 1651, no instante em que Pedro entrava na cidade e se inclinava para beijar a terra tão sonhada, esta tremeu fortemente. Em sua humildade, pensou que fosse um sinal negativo da parte de Deus, uma vez que se julgava pecador, entrou humildemente na cidade, exclamando: Ó Senhor, Senhor, percebo que tendo entrado aqui um grande pecador como eu, tu mandaste este castigo à cidade. A coincidência entre o beijo de Pedro sobre a terra da Guatemala e o forte abalo fez com que muitos acreditassem que o terremoto fosse um sinal divino. Vejamos como o narra um cronista desconhecido da época. No sábado, dia 18 de fevereiro de 1651, vigília do domingo da 50ª, pouco depois do meio-dia, ouviu-se um extraordinário estrondo subterrâneo que alarmou e assustou os habitantes da antiga cidade de Santiago dos Cavaleiros da Guatemala. Imediatamente houve 3 fortíssimos abalos, com breve intervalo entre eles, que rasgaram a terra e arrasaram grande parte dos edifícios. Voavam as telhas como se fossem de palha, os sinos dobravam sozinhos, as rochas desmoronavam, as feras das montanhas, contra seu instinto natural, corriam assustadas junto à população. Um leão feroz, entrando na cidade pela rua do Palácio do Tribunal, alcançou as casas consistoriais, rasgou um aviso que estava afixado numa das colunas e saiu, atravessando várias ruas, sem causar dano a ninguém. Os tremores continuaram com maior ou menor intensidade durante toda a Quaresma e a Páscoa da Ressurreição, no dia 13 de abril. Aquele terrível acontecimento, conforme em tudo as leis da natureza, causou grandíssimos danos materiais aos habitantes da antiga Guatemala, mas também produziu uma quantidade de bens espirituais. Entre os quais, a chegada do santo homem que foi Pedro de São José de Betâncor. Este, tendo cessado o abalo, dirigiu seus passos para a Rua da Conceição, onde havia muita gente assustada, caminhou por ela e, de repente, sentiu que suas forças não aguentavam mais, a fraqueza e o cansaço, a emoção e o susto agiram sobre seu débil organismo e ele caiu desmaiado no vão de uma porta, que era precisamente a do Hospital de São Tiago. Imediatamente algumas pessoas vizinhas o levantaram e levaram para dentro, onde permaneceu abrigado num quarto comum, que tinha 2 filas de leitos, todos ocupados por doentes. Esse hospital, fundado em 1559 pelo bispo Francisco Marroquín, era aberto só aos espanhóis e estava a cargo das religiosas de São João de Deus. Existiam, na época, além desse, o Hospital de Santo Alexandre, fundado pelo frade Matias de Paz em 1540, destinado aos índios e aos escravos enfermos, o Hospital de São Pedro, para os eclesiásticos, hoje chamado Hospital de Frei Pedro porque muitos creem que foi fundado por ele, o que é totalmente errado, e, enfim, o Hospital de São Lázaro, para os leprosos, onde hoje se encontra o cemitério da cidade de Antígua. Pedro ficou inconsciente por várias horas e os médicos acharam que tinha sido contaminado pela peste. Quando voltou a si, sua fraqueza era tanta que teve que permanecer internado por várias semanas. Nesse meio tempo, as doenças tinham a tal ponto dizimado seus companheiros de quarto que só ele permanecia na fila em que estava seu leito. Um dia, aqueles que estavam na fila em frente, crendo que ele estava inconsciente ou adormecido, começaram a falar dele e a comentar que seria melhor que o passassem para o lado deles se não quisesse fazer companhia aos mortos. Pedro ouviu e lhes disse: Quem disse que é da vontade de Deus que eu deva morrer desta enfermidade não pensa que possa morrer aí como aqui. O povo da Guatemala sempre se distinguiu pelo seu espírito de misericórdia para com os necessitados. Era costume, na época, visitar os doentes nos hospitais e levar-lhes conforto espiritual e material.
Entre os visitantes assíduos do Hospital Real de Santiago, havia um habitante local chamado João de Uceda, um homem pobre, mas de grande coração, que se tomou de grande afeição por aquele jovem delicado e pálido. E vinha procurá-lo todo dia, levando-lhe quanto podia de seus escassos recursos. Era muito loquaz e lhe falou da vida e dos costumes da cidade, oferecendo-se para, assim que saísse do hospital, encontrar-lhe um trabalho que lhe permitisse sobreviver. Pedro sentia nele o espírito de seu amado pai, pois sua preocupação era verdadeiramente aquela de um pai para com um filho. Contudo, os dias passavam e ela se achava ainda internado. Em vez de melhorar, seu estado se agravou subitamente, sobrevieram-lhe febres altas e sua fraqueza era tal que se temia sua morte de um momento para o outro, principalmente porque os médicos não sabiam o que fazer por ele. Certa manhã, num momento de lucidez, Pedro falou com João de Uceda, contando-lhe que havia sonhado que uma voz lhe dizia que se recuperaria se comesse o pão com mel branco das abelhas. Esse pedido podia parecer pueril ou tolo e, por isso, não se aventurava a expô-lo no hospital, mas pediu a João que lhe trouxesse pão com mel, escondido, a fim de que não zombassem dele. O bom homem não o considerou louco, ao contrário, compreendeu na sua simplicidade que o doente possuía uma luz interior que o iluminava. E imediatamente levou-lhe o pão e o mel, sem fazer triste figura para ninguém. Pedro o comeu naquele dia, e no outro, e num outro. E, ao terceiro dia, completamente curado para grande espanto dos médicos, pôde deixar o hospital. Embora João de Uceda o convidasse para viver em sua casa junto aos seus, ele não aceitou a oferta tão generosa, conhecendo a situação precária em que se encontrava essa família numerosa, pois temia representar um peso para eles. Reunia-se a eles todos os dias, mas tomava suas refeições junto aos pobres na portaria da igreja de São Francisco e, à noite, dormia num pequeno quarto junto ao Calvário. Durante o dia, visitava igrejas e hospitais, levando aos doentes o mesmo conforto que tinha recebido durante sua enfermidade. No hospital, Pedro tinha conhecido outra pessoa que levava seu mesmo nome, o capitão Antônio Lourenço Bettencourt, com quem fez amizade, e os dois procuraram descobrir se havia algum parentesco entre eles, ainda que escrevessem seu sobrenome de modo diverso. Provavelmente deste senhor descendem, na Guatemala, as famílias que levam o nome de Bettencourt, 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 Bettencourt e Bettencourt, já que o irmão Pedro, pelo seu estado religioso, não teve descendentes. Outros possíveis parentes que a história registra como tendo ido para a Guatemala foram um tio distante, o padre Frei Luís de São José de Bettencourt, um religioso que teria morrido no convento de São Francisco em 1642, 8 anos antes da chegada de Pedro, e o escrivão Dom João Antônio Bettencourt, proveniente com muitos outros imigrantes das Canárias. A fama de Pedro, da sua bondade e dedicação para com os pobres começou a expandir-se pela cidade e, de repente, as pessoas, sempre generosas e devotas, o convidaram para suas casas, disputando entre si o prazer de ter em sua própria mesa aquele forasteiro espanhol recentemente chegado depois de uma viagem arriscada. Pedro aceitava porque, como pessoa nova na cidade, não queria ofender ninguém, mas sua humildade o impedia de encontrar prazer nessas atenções e desejava que terminassem. Confiou a questão ao frade Fernando Espino, um monge conhecido no hospital, e este lhe sugeriu que procurasse trabalho como tecelão, já que sabia fazer muito bem esse ofício graças a seu aprendizado em Cuba. O próprio frade Fernando lhe arranjou um emprego nos teares que pertenciam ao cabo Pedro de Armengol, de cuja família era amigo e confessor. A esse trabalho Pedro se dedicou por 3 anos, de 1651 até o fim de 1653. A casa e os teares de Armengol ficavam mais ou menos a meia légua de distância da cidade. No começo, Pedro vivia com a família do seu patrão,
que lhe era muito afeiçoado, mas depois se transferiu para uma moradia no centro da cidade, atrás do município. Durante o dia, trabalhava tenazmente e, quando terminava, voltava à cidade para visitar os enfermos nos hospitais, os detentos nos cárceres e todas as pessoas que sabia terem necessidade de ajuda. Era bom de conversa e suas visitas eram esperadas e muito bem aceitas. Muitas vezes, escrevia cartas pelos doentes e pelos prisioneiros que não sabiam ou não podiam fazê-lo. Até os meninos se sentiam atraídos por sua pessoa e o seguiam pela rua, quando o viam, fato do qual ele se aproveitou para reuni-los na sua moradia, em pequenos grupos, e ensinar-lhes gratuitamente as primeiras noções. Foi tamanha a afluência dos alunos que ele se pôs de acordo com um professor, a quem pagava com seu salário de tecelão, a fim de que desse aulas durante o dia, enquanto ele estava ocupado no trabalho. Assim transcorreram os 4 primeiros anos de sua vida na Guatemala, trabalhando com empenho como tecelão, ganhando a vida como muitos outros operários para ajudar, com aquele pouco dinheiro, o seu próximo necessitado, dando-lhe, além do alívio material, o maravilhoso conforto da sua palavra doce, profunda, convincente e educativa. Capítulo 4 O irmão terceiro Pedro de São José. Numa de suas visitas a um hospital, encontrou vários doentes que precisavam de roupa para poder sair e, como ele não tinha possibilidade de oferecê-la, decidiu pedi-la à Virgem Maria. Na noite seguinte, era um sábado, enquanto se dirigia à Igreja das Mercês acompanhado de vários amigos, expôs-lhes a necessidade que tinha de algumas peças de vestiário e pediu que rezassem com ele para que a Virgem as concedesse. Estavam rezando quando inesperadamente se escancarou a janela de uma casa e nela se debruçou um senhor, que chamou Pedro para oferecer-lhe exatamente as peças de vestiário sobre as quais tinha falado a seus companheiros. Nos domingos e dias de festa, ajudava na construção do Calvário, obra que avançava com dificuldade porque era feita somente com a participação dos bons paroquianos, irmãos terciários e trabalhadores voluntários, os quais, sob a direção de nobres cavaleiros da cidade e de alguns sacerdotes, serviam como pedreiros, carpinteiros etc. Pedro humildemente arregaçava a roupa e amassava com seus pés o barro que, depois, misturado com pedras e areia, transportava num balde sobre os ombros. Na hora do café da manhã, punham a mesa sob uma parreira florida. A Pedro agradavam particularmente o odor do mel e o vermelho da Páscoa, uma flor tropical com a qual se enfeitavam as casas da cidade no Natal. Da elegância e da suntuosidade do Templo do Calvário permanecem em pé, hoje, apenas a nave principal e alguns corredores. Esse templo foi construído a pedido dos irmãos da Ordem Terceira de São Francisco. Os trabalhos começaram em 19 de novembro de 1618 e terminaram em 1665. A construção, que exigiu 47 anos, em sua maior parte foi feita com a colaboração dos habitantes e dos amigos devotos, que desejavam contribuir com as próprias mãos para a construção de um templo tão belo. Na parte de fora, em frente ao portal, encontra-se ainda hoje uma cruz de pedra, fixada na rua, com uma indicação da data em que se iniciou a construção. Em sua conhecida obra, Recordação Florida, o famoso cronista da época, Dom Antônio de Fuentes Y Guzmán, forneceu uma descrição minuciosa desse templo, que não vamos transcrever aqui principalmente em vista do caráter arquitetônico dos detalhes. Anos depois, quando lhe foi confiada a Igreja do Calvário, Pedro plantou, em recordação daqueles tempos, no mesmo lugar onde se encontrava a parreira, uma árvore chamada esquizúcio, ou esquidúquio, que foi e continua sendo considerada milagrosa. Ainda hoje a esquizúcio, alta e frondosa no Jardim do Calvário, é famosa pela qualidade curativa que, segundo muitos doentes, possuem suas folhas e as pequenas flores brancas tomadas na forma de chá medicinal ou usadas como emplastros.
É comum ver pessoas em torno da árvore para recolher as folhas e as florzinhas que caem na terra. Pedro jamais teria imaginado, enquanto prestava sua ajuda nessa construção, que depois de alguns anos teria tomado o hábito de irmão terciário franciscano e que essa viria a ser sua casa. Compreendeu que sua vocação era a de ser sacerdote, mas, como para isso era preciso estudar, tinha que entrar no colégio da Companhia de Jesus e, embora já fosse um homem, devia inscrever-se com os meninos, sem se envergonhar porque compreendia que isso entrava no plano de Deus para poder se consagrar ao seu serviço. Estudava com tenacidade, punha toda a sua atenção, fazia todo o esforço. Mas nada, não se lembrava das aulas. Por mais que fizesse, não conseguia decorar nem os verbos, nem o latim, pedia ajuda ao céu, mas sua memória não melhorava. Um dia, quando já desesperava, ouviu uma explicação sobre a perseverança e isso lhe infundiu uma coragem que o fez pensar: se uma gota de água constante pode desgastar uma pedra, por que não devo aprender, se estudo com igual constância? E se aplicou a estudar cada vez mais. Numa dessas ocasiões, percebeu, certa noite, que a vela da qual recebia a luz era pequena e não duraria por todo o tempo que ainda tinha para estudar. Deixou-a acesa defronte a uma imagem da Virgem, que tinha em seu quarto, para que acabasse de se consumir, e foi à casa vizinha, onde morava um seu amigo e condiscípulo. Estudaram 4 horas seguidas, durante as quais foram acesas várias velas. Mas quando Pedro retornou ao seu quarto, viu que o pedaço de vela que tinha deixado arder diante da Virgem era exatamente o mesmo. No mês de maio de 1654, depois de quase 3 anos de estudo, decidiu submeter-se a um exame definitivo, apresentou-se, naquela manhã, com muito otimismo e, quando o professor perguntou quem queria começar o exame, que naquele tempo era oral e consistia em colocar em confronto 2 candidatos, Pedro se ofereceu com muito entusiasmo e propôs até infligir a quem errasse 24 chicotadas como castigo. Seus companheiros e o professor se admiraram com tanta segurança. Imediatamente um candidato se ofereceu e começou a prova com um exame de matemática. O examinando respondeu a todas as perguntas e o fez de memória, pois na época se usava muito a memorização de tudo o que era pedido. Quando chegou a vez de Pedro, que se sentia tão seguro, alguma coisa ofuscou sua mente, permaneceu em silêncio. E não foi capaz de responder coisa alguma, admitindo ter esquecido tudo. Seus companheiros, na maioria jovens, que tinham se encantado com o encorajamento de Pedro, riam e caçoavam dele, mas ele inclinou a cabeça, profundamente humilhado e triste ao compreender seu fiasco e a inutilidade de seus esforços para aprender, e aceitou essa humilhação como mais uma prova de Deus. Ele próprio tirou o manto e pediu ao companheiro, que havia passado no exame, que lhe desse as chicotadas que merecia, coisa que o rapaz, que era muito respeitoso, não quis fazer. Todavia, naquela noite, Pedro se flagelou sozinho, de acordo com o que conta a história. Sentia-se tão abatido por esse insucesso, devido, em realidade, a razões mais fortes que a sua vontade de aprender, que pensou seriamente em desistir do seu desejo de fazer-se sacerdote, convencendo-se de que, se não dava bem nos estudos, era porque Deus não o queria entre os seus servos. A isso se acrescentou o fato de que a bela filha do tenente Pedro de Armengol, o dono dos teares, onde ainda trabalhava, e que tinha se transformado em seu protetor, sentia-se atraída por ele, enamorada não só de suas qualidades morais, mas também de seu aspecto físico, que era bastante agradável. Segundo as narrativas da época, e de acordo com alguns retratos que são ditos autênticos, sabe-se que o irmão Pedro era um jovem magro, de estatura média, de olhar doce e bom, rosto oval e emoldurado por uma barba suave e loira, a boca sorridente, com lábios finos e afetuosos.
Aberto a todos, não recusava oportunidades para brincar e entreter-se com conversas simples, já que considerava que a virtude não é inimiga da serenidade. Outros dados, que se referem a épocas posteriores, assim o descrevem: de rosto mais longo que arredondado, um pouco trigueiro como o são normalmente os habitantes das Canárias, fronte larga, meio calvo e com cabelo cortado rente à testa, à esquerda, um sinal de algum golpe sofrido em sua juventude, olhar vivo e penetrante, nariz médio, lábios finos docemente expressivos, barba espessa e bem traçada, as mãos, outrora longas e bem conservadas, estavam agora calejadas pelo trabalho e pelas obras de caridade. Os pés nus e calçados com sandálias. Era de estatura média e com a constituição forte de um bom espanhol, mas um pouco enfraquecido pelas contínuas mortificações e penitencias corporais. O tenente Armengol naturalmente estava feliz por sua filha ter depositado seu afeto em Pedro, pois durante o tempo que teve para conhecê-lo e conversar com ele, pareceu-lhe uma pessoa superior, incomparável. Pedro não queria desprezar nem ofender seu mestre, amigo e protetor, mas sequer queria alimentar qualquer esperança, já que não sentia atração pelo matrimônio e o seu único desejo era dedicar-se a servir a Deus e aos necessitados. Confuso, não sabendo o que fazer ou que direção tomar, decidiu retirar-se por um certo tempo para meditar em algum lugar isolado, e nesse ponto lembrou-se daquela região de São Miguel Petapa, através da qual tinha passado para chegar a Guatemala. Dirigiu-se para lá. Diante do quadro encantador da Virgem do Rosário, passava horas rezando e pedindo iluminação para sua escolha: continuar a estudar, retornar à sua terra natal ou ir pelas montanhas, onde sabia que ali viviam grupos de índios semi-selvagens e pagãos, para levar-lhes a mensagem de Cristo. Uma manhã, enquanto rezava fervorosamente diante do altar, viu ao seu lado uma mulher de beleza singular, cujo rosto estava todo iluminado por um raio de luz proveniente de uma das altas janelas do templo. Em seguida, ele se deixou envolver por um dulcíssimo perfume que emanava daquela encantadora criatura e interrompeu a oração por um forte instinto natural. À beira de se perder, invocou do mais profundo da alma a Imaculada Conceição de Maria, que deve tê-lo socorrido em tão grave momento, pois a mulher desapareceu do mesmo modo misterioso com que tinha aparecido, manifestando-se assim o diabólico engano. Na profundidade de seu arrependimento e de sua gratidão, tendo voltado a si, não conseguiu entender se a imagem tinha sido real ou se tudo teria acontecido dentro dele. Compreendeu, porém, claramente que seu destino era mais humilde do que o dos mártires e que na cidade da Guatemala havia uma missão a cumprir. Assim confortado, depois que seu coração se rendeu à Virgem Maria, grato por uma graça tão extraordinária, começou a viagem de volta, radiante de confiança, de tal maneira que nele nada teria podido revelar o problemático e humilde estudante de antes. O padre José Garcia da Conceição, em sua volumosa e erudita obra sobre a vida de Frei Pedro, escreve também sobre este evento, contando que a Virgem lhe falou, advertindo-o para que voltasse à cidade porque era a Guatemala o lugar onde Deus o queria e que tinha destinado para sua messe espiritual. E para lá voltou Pedro, obediente como sempre aos sinais divinos, e se aplicou novamente a estudar com tenacidade. Uma noite, caminhava atrás do Calvário, decorando uma aula para o dia seguinte, quando de repente, sem saber de onde, lhe apareceu aquele velhote misterioso que já em 2 ocasiões anteriores havia se apresentado, falando-lhe. Desta vez, perguntou-lhe: como vai, irmão? Não muito bem com os estudos, respondeu-lhe Pedro. O ancião parou, observando-o nos olhos, como se ali lesse o desencorajamento que o paralisava por causa dos contínuos insucessos, a despeito dos esforços e das fadigas, e lhe disse com voz lenta e doce: não te canses, Pedro, o estudo não é feito para ti. Vai e toma o hábito da ordem terceira.
Queres maior recolhimento que este para servir a Deus? E, como nas 2 vezes precedentes, depois de ter falado, o velhinho desapareceu entre as árvores vizinhas. Alguns biógrafos quiseram ver nesse ancião a figura de São Francisco de Assis, pela descrição que Pedro faz dele e por ter-lhe indicado a ordem franciscana em que teria ingressado, sendo que, na ocasião, Frei Pedro era mais devotado a outros santos, como Santo Amaro e São Domingos, para cujas ordens logicamente teria podido se inclinar mais. Compreendeu que aí estava a resposta que esperava. Correu em busca de seu pai espiritual, um frade do colégio, a quem explicou o ocorrido, dizendo-lhe, depois, com humildade: para mim é quase impossível aprender a gramática e os rudimentos do latim. Portanto, pensei que a única coisa a que posso aspirar é tornar-me irmão terciário de hábito descoberto da Ordem de São Francisco. Seu pai espiritual, impressionado com a narrativa de Pedro e com suas últimas palavras, aconselhou-o para que assim fizesse, mas que não deixasse o trabalho de tecê-la-o enquanto não estivesse plenamente seguro. Desde seu retorno de Petapa, Pedro tinha mudado de domicílio e vivia num pequeno cômodo na casa da família de Dom Diego de Vilches Maldonato, cujo filho Francisco era seu amigo e companheiro de estudos no colégio. Permaneceu ali até que entrou na ordem, embora durante o dia se detivesse no Calvário, ajudando em diversas ocupações. Em 10 de janeiro de 1655, apresentou o pedido formal para vir a fazer parte da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, como frade menor, pedido que foi redigido assim: eu, Pedro de Betâncor, habitante desta cidade, natural da ilha de Tenerife, filho legítimo de Amador Gonzales e Ana Garcia, declaro que, pela grande devoção que tenho para com nosso pai São Francisco, há muito tempo desejo tornar-me irmão da Ordem Terceira. Como não tenho nesta cidade testemunhas conterrâneas, encontro-me na impossibilidade de fornecer informações de legitimidade. Por isso, eu as ofereço de moribus et vita, pois isso é suficiente. Que me seja concedida, portanto, a graça do hábito que desejo. Peço e suplico para ser admitido e receber a confirmação. Pedro de Betâncor. O pedido foi aceito, embora ele devesse apresentar como testemunha o companheiro de estudos e de moradia, Francisco Vilches Maldonado, cuja declaração sobre a vida e conduta de Pedro afirma que conhece Pedro de Betâncor há 2 anos e sabe, por ter ouvido falar, que é filho de pais espanhóis de pura raça e o viu estudar assiduamente no colégio da Companhia de Jesus para se tornar sacerdote, clérigo ou religioso. E que depois que chegou naquela cidade, viveu com perfeita educação e modéstia, ocupando-se de seus estudos, no dito colégio, com seus condiscípulos, praticando todo o ato de virtude e frequentando as aulas com grande pontualidade, sem dar escândalo nem espalhar má fama de si. Por sua vez, Pedro ampliou a informação original no seu pedido que, entre outras coisas, diz que fazia 4 anos que tinha partido de sua terra para as Índias. E que a intenção com a qual tinha vindo àqueles lugares era a de ser sacerdote, para cuja realização tinha requerido informações necessárias na sua pátria, as quais, se tivessem chegado antes do ano do seu juramento, teriam sido exibidas para que se pudesse ver e constatar a verdade da sua declaração. Essas 2 declarações lançadas no mesmo dia 14 de janeiro de 1655 fizeram com que se decidisse aceitá-lo e dar-lhe o hábito, sem investigações mais aprofundadas nem dúvidas, depois de uma breve consulta aos superiores da Ordem Franciscana. Todavia, uma reviravolta do destino o impediu de tomá-lo de imediato. Não havia, no momento, nenhum hábito disponível e ele não tinha dinheiro para comprar um nem podia tomar um hábito emprestado porque não sabia quando conseguiria adquirir o seu para devolver o emprestado. Passaram-se 2, 3, 4 dias e Pedro não conseguia o dinheiro necessário.
Certamente recebia alguma coisa, além do seu salário de tecelão ou das esmolas que lhe davam, mas surgiam inesperadamente necessidades mais urgentes para os enfermos e os prisioneiros, e assim acabavam aqueles poucos trocados. Contudo, ele esperava e confiava que de repente, de alguma maneira, Deus haveria de lhe mandar o dinheiro necessário. A história conta que, numa manhã, dirigindo-se ao convento de São Francisco, depois de ter assistido à missa na Igreja das Mercês, viu aparecer, numa curva do caminho, um ancião de longa barba e hábito religioso, provavelmente o mesmo que lhe aparecera antes, que se encaminhava para ele. Pondo-se ao seu lado, perguntou: "Para onde vais, Pedro?" "Assistir à missa no convento de São Francisco, senhor." "Como assim? Já não assististe à missa e não comungaste na Igreja das Mercês?" Pedro respondeu afirmativamente, ainda que bastante surpreso com o fato de que ele soubesse. Então, o ancião lhe apontou com a mão a capela do Calvário, que se via à distância, e lhe disse: "Fica sabendo que aquela é tua casa, porque assim dispõe o Altíssimo." Embora não compreendesse perfeitamente essas palavras, já que havia apresentado pedido para entrar na Ordem Terceira Franciscana, cuja casa-mãe era a Igreja de São Francisco, Pedro agradeceu e continuou seu caminho. Enquanto prosseguia rezando, decidiu voltar atrás para pedir ao velho que se explicasse melhor. No entanto, por mais que o procurasse, desaparecera no caminho. Chegou ao convento e entrou para rezar na capela de Loreto. Estava ali quando se aproximou o frade Fernando Espino, à época guardião da comunidade franciscana e, vendo-o ainda vestido como estudante, perguntou surpreso: "Estudante, por que ainda não tomou o hábito de terciário?" Pedro não podia mentir, devia dizer a verdade, por mais que lhe custasse fazê-lo. "Por isso," respondeu humildemente, "não tenho com que comprar o hábito e ninguém pode dá-lo a mim", e lhe contou suas penas. Ouvindo-o, frade Fernando compreendeu a verdade e lhe pediu que o acompanhasse até a sacristia, onde, naquele momento, estava em visita Dom Antônio de Estrada, administrador da Ordem Terceira. Falou-lhe da necessidade de Pedro e Dom Antônio, que era um homem de possibilidade e de bom coração, se ofereceu generosamente para ajudá-lo, enviando naquele mesmo instante uma mensagem escrita ao mestre de campo, Dom Agostinho Estrada, dizendo-lhe que, por sua conta, mandasse confeccionar um hábito para Pedro e que lhe desse o necessário para entrar na Ordem Terceira e para o ato da sua investidura. Foi assim que, numa solene cerimônia, diante do povo que lotava a nave principal da Igreja de São Francisco, o jovem Pedro de Betancourt, originário de Chasna de Vilafort, em Tenerife, Ilha Canária, pode vestir o hábito da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, para entrar a serviço de Deus e dar início a uma obra de amor e de bondade que iria tornar sua figura inesquecível na história da Guatemala. A data autografada do ato, 8 de julho de 1656. Capítulo 5. Primeiros tempos no Calvário. Como membro da Ordem Terceira de São Francisco e na qualidade de irmão menor, Pedro residia na Igreja do Calvário, já terminada, e entre seus deveres, além de rezar e cumprir seus exercícios espirituais, achava-se o de arrumar e limpar a casa e cuidar do jardim, ocupações essas que ele desempenhava com alegria. Varria cuidadosamente o chão da igreja, que era de ladrilhos ou lajes de argila e, para não levantar poeira com a vassoura e deixá-lo fresco e perfumado, previamente o molhava com água, na qual misturava folhas de pinho e de laranja. No Calvário, aconteceu algo maravilhoso no dia seguinte àquele em que Pedro tinha tomado o hábito de irmão terciário. Era costume, naquele tempo, que os amigos mais queridos fossem ter com o novo terciário para parabenizá-lo, e assim aconteceu também com Pedro. Tendo chegado a noite, convidou seus amigos para rezar com ele na sacristia, onde então se encontrava a imagem de Jesus crucificado, à espera de ser limpa e restaurada.
Ajoelharam-se diante dessa efígie e, surpreendentemente, notaram que se cobria de suor. Um dos presentes enxugou-a com uma toalha e, frente aos olhos maravilhados de todos, voltou a molhar-se. Assustados, queriam alertar as pessoas, mas Pedro os impediu, pedindo-lhes que parassem porque era pelos seus pecados que Deus estava suando. Durante os dias 6 e 7 de julho de 1656, a imagem suou diante dos olhos maravilhados dos presentes, que não se moveram dali nem por um momento, enquanto Pedro de Betâncor, ajoelhado num canto, implorava perdão. As flores e suas ocupações lhe causavam um prazer particular e tinha mão boa para tudo que semeava, como São Francisco de Assis, cultivava seu jardim, perto da igreja, onde floresciam belíssimas rosas, jasmins, cravos, lírios, íris, violetas, páscoas e outras flores tropicais que, nutridas por uma terra rica, fértil e pelo clima generoso e tonificante da região, além dos cuidados especiais de suas mãos amorosas, eram tão belas e perfumadas que suscitavam a admiração de todos que as viam. Não lhe agradava colhê-las, a não ser para adornar os altares da igreja. Dispor aquelas flores diante do altar da Virgem lhe causava uma dulcíssima emoção, que se traduzia em palavras sussurradas em oração: não desdenheis, Senhora, estas pobres homenagens de vosso humilde servo, pois a minha ternura vô-las oferece não só como rainha, mas como mãe. Se porventura não chegar o eflúvio dos aromas e a fragrância das flores naturais ao puríssimo altar do vosso trono, levantai pelos méritos do glorioso patriarca São José, vosso caríssimo esposo, os pobres suspiros da minha oração, a tibieza da minha vontade, o desânimo do meu espírito, e acolhei-os aos vossos sacros pés, obtendo-me de vosso divino Filho o dom da perseverança e a condução de todas as minhas obras. Sua devoção à Imaculada foi muito grande, como demonstra um documento encontrado depois da sua morte, escrito de próprio punho e com seu sangue: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam benditos e louvados o Santíssimo Sacramento do altar e a Imaculada Conceição da Virgem Maria, Nossa Senhora, concebida sem pecado original. Eu, Pedro de Betâncor, afirmo e juro por esta cruz e pelos santos evangelhos que Nossa Senhora, a Virgem Maria, foi concebida sem a mancha do pecado original, e darei a minha vida, se necessário for, para defender sua Santíssima Concepção. E em verdade o assino com meu nome e com meu próprio sangue. Terça-feira, 8 de dezembro de 1654. Todo ano renovava essa promessa, pois no mesmo documento se encontra escrito: todo ano confirmo quanto disse, e digo que perderei 1000 vidas para defender a concepção da Virgem Maria, minha Mãe e Senhora, e todo ano, no seu dia, o assinarei com meu sangue. Eu, Pedro de Betâncor, pecador, ano de 1655. Sobre o trabalho de Pedro como jardineiro, há 2 testemunhos que convém aqui mencionar. Vivia na cidade um rico cavaleiro espanhol chamado Jacinto Avendano, cuja casa, que ficava a 3/4 de milha da catedral, ao longo do caminho para São Pedro das Hortas, tinha um belíssimo pátio cultivado com árvores de frutas e flores. Dom Jacinto tinha por Pedro um afeto especial e o convidava frequentemente para almoçar, oferecendo-lhe alimentos e guloseimas trazidas da Espanha particularmente para ele. Certo dia, apresentou-lhe no café da manhã uma pequena cesta cheia de tâmaras secas, que agradaram muito a Pedro que, movido pelo instinto de semear tudo, conservou os caroços, perguntando a Dom Jacinto: o senhor acredita que este clima seja propício para essa fruta? Se me permitir plantar esse caroço no seu pátio para ver se nasce e cresce, será depois um ornamento que nenhuma casa desta cidade possui. Planta-o, irmão, que a tua boa mão fará, sim, que imediatamente germine. Os 2 se puseram a escolher um lugar e um canteiro e plantaram o caroço. Poucos dias depois, viram estupefatos que da terra despontava uma folhinha verde.
era a primeira planta de tâmaras que crescia na Guatemala, talvez a primeira em terra da América. A árvore crescia lentamente, mas bem. De quando em quando, o irmão Pedro ia observá-la e admirava a haste delgada da palma e o imenso tufo de folhas que balançavam ao vento. Os habitantes falavam sobre isso porque nunca tinham visto uma tamareira. E assim espalhou-se a fama da árvore conhecida como a tâmara do irmão Pedro. Com o tempo, a casa de Dom Jacinto passou para a propriedade das irmãs Trujillo, que cuidaram da árvore com grande devoção. No ano de 1881, precisamente em 4 de outubro, verificou-se o famoso aguaceiro anual conhecido com o nome de Cordão de São Francisco, borrasca equinocial, e a sua violência foi tal que arrancou a tamareira, cujas raízes com mais de 200 anos estavam fracas e desgastadas. As irmãs Trujillo recuperaram os restos da haste e a cortaram em pedaços, distribuindo-os entre várias famílias de Antígua, devotas de Pedro. Outra árvore famosa que Pedro plantou é esquizúcio, ainda em pé depois de mais de 300 anos de semeadura. Essa árvore ainda é chamada assim ou Atsquizúquio, em linguagem pípio significa, só esta flor, atribuindo-lhe origem indígena, mas a história nos diz que vem originariamente do Peru, para onde Dom Pedro de Alvarado, em 1534, tinha conduzido uma expedição da Guatemala para encontrar os tesouros dos Incas. Entre os soldados de Dom Pedro, encontrava-se João Godines, capelão do exército a quem muito agradavam as plantas. As vicissitudes dessa expedição, os sofrimentos e a morte de grande parte dos soldados, pelo frio e pela fome ao longo das montanhas do Peru, são uma triste página na história de Dom Pedro de Alvaredo, conquistador e capitão-geral da Guatemala. Entre aquelas montanhas altas e frias, em meio ao medo e à morte, o padre João Godines notou uma árvore de um verde intenso carregada de flores brancas perfumadas. Pensou em sua casa na Guatemala e prometeu à Virgem que, se voltasse vivo, plantaria uma dessas árvores na frente da capela. Cortou um ramo e o dividiu em galhos, que recobre-o com musgo úmido para que não secassem. E assim, por meses, levou-o consigo até o retorno à sua casa no Vale de Almolonga. Somente um dos brotos chegou fresco e ele o plantou no pátio da igreja de São Miguelito, no bairro que leva o mesmo nome. Ali a árvore cresceu, perfumando o caminho e embelezando a paisagem. Transcorreram mais de 100 anos. Almolonga foi destruída e a capital transferida para o pequeno vale de Panchoy onde, um dia, chegou Pedro de Betancur. Tendo tomado o hábito de terciário franciscano, vivia na igreja do Calvário e se dirigia, quando podia, à vizinha, Cidade Velha, outrora Almolonga, para visitar a imagem da Virgem da Conceição na principal igreja do lugar. Para chegar ali, devia passar pela região de São Miguelito. Certa manhã, transitando pelo lugar, ouviu uns lamentos, aproximou-se e viu que, ao pé de uma árvore belíssima, estava deitado um pobre homem que sofria com fome e frio. Para socorrê-lo, pediu ajuda numa casa vizinha para conseguir pão e abrigo e, enquanto oferecia ao desgraçado algo para comer, sentiu um perfume suavíssimo. Notou, então, a árvore grande e frondosa, cheia de minúsculas florzinhas brancas que emanavam aquele aroma agradável. Pensou no jardim do Calvário de que tanto cuidava, na Virgem que amava enfeitar com flores candidas e perfumadas, e imediatamente cortou um raminho da árvore. Era o dia de São José, 19 de março de 1657, quando plantou no seu jardim, no lugar onde existira antes um caramanchão, um raminho florido que cresceu pouco a pouco até transformar-se na grande árvore que hoje admiramos e que tem mais de 300 anos de vida. Esta árvore, cujo nome científico foi classificado pelo botânico Mariano Pacheco Errante como Eretia guatemalensis, é uma planta rara, difícil de se reproduzir e não foi possível encontrá-la em nenhum outro país.
Esquizúcio, é considerada uma planta de poderes curativos. As florzinhas brancas que caem de seus ramos são recolhidas por pessoas que afirmam que é possível curar doenças, preparando com elas uma infusão ou um chá. Por causa disso, é muito comum ver pessoas recolhendo incansavelmente as flores caídas ou esperando que caiam outras. Talvez isso se deva ao fato de que o irmão Pedro, além de curar as almas como todo bom religioso, curasse os corpos com as ervas. Em sua casa no Calvário apareciam muitos enfermos em busca de cura e ele também levava medicamentos vegetais aos numerosos doentes que cotidianamente ia visitar a domicílio ou nos hospitais. A história nos conta que, desde que se estabeleceu no seu santuário, Frei Pedro, conhecido como o habitante do Calvário, tinha um armário com uma pequena farmácia, onde guardava os remédios para todo tipo de indisposição e doença. Desde o momento em que se soube que tinha entrado na ordem franciscana e que se encontrava no Calvário, muita gente ia procurá-lo, necessitada de curas materiais e espirituais. Pedro sabia, pela intuição sábia que o guiava nas ações, que para ser eficiente e sustentar-se uma obra devia fundar-se em sólidas bases. Por isso, além dos adultos, sua maior preocupação eram os meninos. Ele os atraía, portanto, à sua escola para que mais tarde pudessem ser homens capazes de cumprir obras de bondade e de fé. Idealizou métodos novos para prepará-los nos estudos e, para tornar mais agradáveis suas aulas, excluiu as maneiras severas e duras tão em uso naquela época. Contava às crianças pequenas histórias, recitava versos compostos por ele mesmo, presenteava-os com doces e frutas, organizava procissões alegradas com cantos simples e passos de dança, que executava com sã alegria, sem que ninguém ousasse criticá-lo. Entre todas as suas iniciativas, destaca-se em particular a prática religiosa do Rosário Cantado, que não tardou em propagar-se no mundo católico. É surpreendente dar-se conta desses métodos de ensino de Frei Pedro, sistemas espontâneos que usava guiado por uma sábia intuição e que, 200 anos mais tarde, foram introduzidos por mestres e psicólogos na educação moderna, reconhecendo o altíssimo valor psicopedagógico do ensinar brincando. É provável que por causa dos quadros e desenhos da época que existem, mostrando sempre Frei Pedro em atitude contemplativa e penitente, nós o imaginemos sério e solitário, mas não era assim. Tinha um belo caráter, alegre, espirituoso, comunicativo. Sua voz era suave, se bem que, quando a ocasião exigia, pudesse ser também forte e grave. Amava cantar canções e recitar versos que ele mesmo compunha, simples e profundos, intuindo que os ensinamentos podiam desse modo ser mais facilmente lembrados. Eis um exemplo: vale mais o gordo, alegre e obediente que o magro triste, altivo e penitente. Obedece ao confessor e enganar-te não poderás, segue sempre seu querer e agradar a Deus saberás. De amor próprio morreremos se esmagá-lo não soubermos. Às vezes, para demonstrar às pessoas que os corações cheios de Deus devem manter-se alegres, cantava e dançava, agitando os braços como se fossem asas, convidando os pássaros e desafiando-os na dança. Quando caminhava pelas estradas, as pessoas, e especialmente as crianças, assim que o viam aparecer, faziam o gesto de ajoelhar-se à sua passagem, em sinal do respeito que lhe votavam, coisa que a ele, na sua humildade, não agradava. Para evitá-lo, ensinou aos meninos alguns versinhos e lhes pedia que recitassem em alta voz, enquanto ele se ajoelhava no meio deles, divertindo-se por ser escarnecido. Querem saber, senhores, quem é o irmão Pedro? Vê-lo-ão sempre fora ir para frente e para trás. Perde mais tempo em conversar que o mal em reparar. Pelas estradas, na frente e atrás, sem de fato trabalhar, pensa ir o irmão Pedro também ao céu para passear.